O DGP Mundo voltou a fazer vídeo e hoje vamos fazer um react do mais novo vídeo dele, a unificação do Japão. Reunificação do Japão. Vamos lá. Realmente incrível, o DGP Mundo voltou, que milagre. Então vamos começar a assistir. Meados do século XIX. A vida era relativamente tranquila, já que o país se isolou do resto do mundo e não se envolveu em nenhum grande conflito durante os quase 250 anos do shogunato Tokugawa. Mas tudo mudou quando os navios negros apareceram, forçando a abertura e introdução do isolado arquipélago às conturbadas políticas mundiais do século XIX. E o Japão se adaptou bem rápido, pois 50 anos depois, ele já estava confiante o suficiente para bater de frente com um dos grandes impérios europeus. Mas antes vamos voltar alguns séculos para um dos períodos mais interessantes e sangrentos da história japonesa. Desde o século XII, o imperador do Japão teve seu poder reduzido a apenas uma figura de estado, já que a real autoridade do país estava nas mãos do shogun. Porém, depois de várias crises e disputas de sucessão, até mesmo o shogun começou a perder sua autoridade. E depois da guerra Onin, o poder central se dissolveu e começou a ir para as mãos dos daimyos, que eram samurais e senhores feudais dos pequenos domínios do país. Então, apesar de que, no papel, o país ainda tinha um imperador e um shogun, na prática, o Japão estava dividido em vários clãs que lutavam entre si. Neste período, clãs surgiram, sumiram, novas alianças eram feitas e antigos aliados eram traídos, assassinato, manipulação e espionagem, tudo isso era bem comum. E mesmo depois de quase 100 anos, nenhum clã conseguiu força o suficiente para reunificar o país. E como se isso não fosse suficiente, em 1543, os portugueses chegaram ao Japão pela primeira vez, trazendo com eles mercadorias diversas, uma nova religião e, o mais importante, eles introduziram a arma de fogo, o que tornariam essas guerras ainda mais interessantes. Durante a década de 1540, na região central do país, havia 3 clãs. O pequeno clã Matsudaira queria fazer uma aliança com os Imagawa para se proteger dos Oda. E para provar sua lealdade, o líder dos Matsudaira deveria entregar seu herdeiro como refém aos Imagawa. Porém, os Odas descobriram sobre a negociação e conseguiram sequestrar o pequeno Matsudaira Takechiho, antes de ele ser entregue aos Imagawa. O clã Oda então ameaçou matar o pequeno herdeiro se os Matsudairas continuassem com essa ideia de aliança. Hirotada, no entanto, disse para ele ir em frente, já que se seu filho fosse morto, isso também serviria como prova de sua lealdade. Depois de ser derrotado no argumento, Nobuhide simplesmente não fez nada, e deixou o garoto preso por 3 anos, até que ele foi usado como moeda de troca e finalmente entregue aos Imagawa. Lá, ele cresceu e eventualmente herdou o lugar de seu pai como líder do clã, que agora tinha virado praticamente um estado vassalo dos Imagawa. Já em Owari, a situação estava complicada para os Oda, e tudo ficou ainda pior com a morte de Nobuhide, já que seu filho, Oda Nobunaga, não tinha poder e influência suficientes para manter a liderança do clã, que não era totalmente unificado. Então, ele passou de 1551 até 59 lutando contra outros ramos do clã Oda, contra inimigos externos e até mesmo contra seu irmão para garantir o controle de Owari. E enquanto isso acontecia, o clã Imagawa estava em sua época de ouro. Yoshimoto conseguiu grandes alianças e em 1560 ele tinha um dos maiores exércitos do Japão, mesmo provavelmente sendo um pouco menor do que ele anunciava. Foi então que ele inventou uma desculpa para entrar em Kyoto com seu grande exército. Mas para isso, ele precisaria passar pela província de Owari, o que em teoria não seria um grande problema. Oda Nobunaga tinha uma força de no máximo 3.000 homens. Ele foi aconselhado a defender seu castelo em um cerco, mas Nobunaga tinha outros planos. O exército de Imagawa estava acampado em um local que Nobunaga conhecia bem, e eles estavam distraídos, festejando a vitória da invasão inicial de Owari. Nobunaga então dividiu sua pequena força em 2. Uma fez um ataque frontal suicida, como distração, enquanto a outra conseguiu infiltrar o acampamento dos Imagawa e lançar um ataque surpresa. O exército de Imagawa definitivamente não esperava por isso. O próprio Yoshimoto foi pego de surpresa e morto pelos soldados de Nobunaga. Com a morte do líder, seu exército praticamente se desmanchou. Essa grande vitória fez Nobunaga ganhar notoriedade, e logo após a batalha, ele fez uma aliança histórica com o agora livre Matsudaira Motoyasu.
Algum tempo depois, Nobunaga se envolveu em uma guerra com o clã Saito, de Mino, e foi durante essa campanha que outra pessoa começou a se destacar. Na época, seu nome era Kinoshita Tokichiro. Sendo filho de camponeses, Tokichiro começou como servo de Nobunaga, e seu trabalho oficial era carregar suas sandálias. Mas logo Nobunaga reconheceu suas habilidades e ele começou a subir de posição. Tokichiro era especialmente bom em diplomacia e persuasão, conseguindo convencer vários servos do clã Saito a mudar de lado. E como era de costume no Japão antigo, assim que ele subiu de status, ele também mudou de nome várias vezes. E hoje é mais conhecido como Toyotomi Hideyoshi. Outra pessoa importante que também mudou de nome foi o nosso garoto Matsudaira Motoyasu. Dessa vez ele até criou um novo clã e passou a se chamar Tokugawa Ieyasu, sendo esse o último e mais importante dos unificadores. Assim que Nobunaga conseguiu conquistar Mino, ele se estabeleceu aqui e renomeou o lugar Gifu. Foi aqui que suas intenções de conquistar e reunificar o Japão ficaram claras. As armas agora. Em Kyoto, o shogun Ashikaga Yoshiteru foi assassinado pelo clã Miyoshi e substituído por seu primo Yoshihide, que era um fantoche dos Miyoshi. O irmão e legítimo sucessor do falecido shogun, Yoshiaki, conseguiu fugir de Kyoto e começou a pedir ajuda aos daimyos locais. Oda Nobunaga viu nisso a oportunidade perfeita para entrar em Kyoto e prometeu ajudar. Assim que terminou sua campanha em Mino, ele invadiu os pequenos clãs locais das províncias de Ise e Ōmi, e em 1558 entrou em Kyoto e estabeleceu Yoshiaki como seu novo shogun. Nobunaga então enviou um pedido para que todos os daimyos fossem a Kyoto. Quem não compareceu virou seu inimigo. Em 72, seu aliado Takeda Shingen invadiu seu outro aliado, Tokugawa Ieyasu, que por muita sorte escapou vivo da batalha. Foi durante esse acontecimento que Yoshiaki decidiu ser o momento perfeito para se rebelar contra Nobunaga. Mas para seu azar, em 73 Shingen acabou morrendo de doença, o que comprometeu o avanço do clã Takeda. Nobunaga até tentou reatar as relações com Shogun, mas eventualmente ficou insustentável e Yoshiaki acabou sendo exilado da capital. Este momento marcou o fim do período Muromachi do shogunato Ashikaga, já que agora Nobunaga tinha um controle direto do país. No entanto, Yoshiaki não desistiu de imediato e continuou lutando contra Nobunaga, que passou os anos seguintes em guerra constante contra vários clãs que se opuseram à sua autoridade. E foi durante esses acontecimentos que Nobunaga ganhou sua fama de mau e impiedoso. Em um episódio famoso, ele ateou fogo à montanha onde estavam vários monges guerreiros Iko-Iki. E assim que eles fugiram, todos os monges e moradores locais foram massacrados pelo seu exército. Em 1573, Nobunaga conseguiu derrotar e aniquilar os clãs Azai e Asakura, as províncias de Echizen, Wakasa e o norte de Ōmi. Foram então entregues aos seus generais, Katsuie, Nagahide e Hideyoshi. No ano seguinte, após 2 tentativas fracassadas, ele também conseguiu derrotar os Iko-Iki do complexo fortificado de Nagashima. Após a morte de Shingen, seu filho Takeda Katsuyori tentou continuar o avanço, invadindo Mikawa e até mesmo partes de Mino. Porém, em 75, ele foi derrotado na Batalha de Nagashino. Derrota essa que deu início a uma série de pequenas batalhas para expulsar os Takedas de Tootami. Neste meio tempo, Mori Terumoto, que, apesar de já ter enfrentado alguns problemas com Nobunaga, sempre evitou conflito direto contra os Oda, resolveu acolher e apoiar Yoshiaki. Juntos, eles criaram o shogunato em exílio de Tomo. Os primeiros conflitos com os Oda aconteceram no mar, já que os Mori estavam tentando reabastecer os Iko-Iki de Hishiyama Honganji. Já em terra, Nobunaga primeiro teve de lidar com alguns senhores de Setsu. Depois, ele enviou seus 2 melhores generais para avançar em terra sobre os domínios dos Mori. Durante este avanço, alguns daimyos menores decidiram trocar de lado, já que Terumoto, apesar da insistência de seus subordinados, se recusava a iniciar uma invasão em direção a Kyoto. Essa situação também o fez perder o controle dos domínios de Inaba e Tajima, que já enfrentavam algumas rebeliões. Enquanto isso, os vários templos budistas independentes do oeste de Ki
principalmente os de Saiga, estavam ajudando os monges de Ishiyama-Honganji. E como o Nobunaga estava de saco cheio dos Iko-Iki e desse cerco que já durava 7 anos, ele resolveu tentar subjugar essa região para assim conseguir encerrar o cerco. Nobunaga até conseguiu o apoio de alguns clãs e templos locais, e em abril de 87 ele invadiu a província com um grande exército, mas não conseguiu capturar nenhum ponto importante, e as táticas de guerrilhas dos moradores locais fizeram-lhe desistir rapidamente da ideia. Ao mesmo tempo, Uesugi Kenshin, que até então manteve uma relação amistosa com Nobunaga, já que ele também não era um grande fã dos Takeda, resolveu entrar na coalizão anti-Oda, principalmente porque Nobunaga estava com planos para expandir seus territórios nas províncias de Kaga e Noto. O primeiro passo de Kenshin foi atacar o clã Hatakeyama, de Noto, o que inicialmente deu certo. Porém, no ano seguinte, os Hatakeyama se rebelaram e pediram ajuda a Nobunaga, que decidiu mandar seu general Shibata Katsuie ao resgate. Katsuie saiu de Echizen e invadiu a província de Kaga, enfrentando vários Iko-Iki. Agora a internet tá complicando. Eu acho que eu vou ter que acabar o vídeo por aqui. A internet não tá muito boa, não. Então, tchau, galera. Esse foi o vídeo. Espero que gostem. Tchau!